Peço aos irmãos que quando recebi este convite, fiquei maravilhado por ter esta oportunidade de estar revendo os irmãos, aleluia, e mencionando a palavra de Deus, a qual nós sabemos, aleluia, que é muito importante nas nossas vidas. E quando eu vi o cartaz, aleluia, está lá escrito, né? Aleluia, Romanos 10 e versículo 17, aleluia, que a fé veio pelo ouvir a palavra de Deus. E Deus tinha colocado esta palavra aqui de 1 Pedro em meu coração, mas não deixa de ser a palavra de Deus e também falar em fé, amém? Aleluia, porque dentro desses 3 versículos que assim o Senhor pôs no meu coração, eu quero falar, aleluia, sobre 3, aleluia, maravilha que Deus tem para com os crentes, aleluia, pastor, porque não é para todo mundo, aleluia, porque aqui existe um segredo: as bênçãos de Deus só é para aqueles que receberam a regeneração de Deus na sua vida, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Quando o apóstolo, aleluia, ele inicia dizendo: bendito seja o Deus, Pai, aleluia, glória a Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, aleluia. Falar sobre a misericórdia de Deus. Paulo escreve aos Efésios dizendo que Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. Se não me sai da mente, também Jeremias diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, aleluia. E isso é de grande importância, porque se nós vivemos nos dias atuais, vivemos, aleluia, dias tenebrosos, mas sabemos que a misericórdia de Deus, a mão de Deus, ela permanece estendida com aqueles que fizeram compromisso com Deus e mantém regenerado na presença de Deus, porque quando Pedro escreve dizendo que o nosso Deus, com a sua infinita misericórdia, ele nos gerou de novo, ele está dizendo assim, aleluia, que nós fomos regenerados, aleluia. Gerado de novo é a mesma coisa que dizer assim, somos regenerados. Deixa eu te falar, tem muitos por aí fora, muitas pessoas fora que querem ser regenerado, dizendo até que são, mas quem é regenerado, eles permanecem fiel a Deus, não se dobra diante de outros deuses, não divide a sua adoração com ninguém. Sabe por quê? Porque quem é verdadeiro adorador, Deus está à procura deles. E quando nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade, aleluia, porque ainda estamos mantendo regenerado diante da presença do Todo-Poderoso, aleluia. Viver uma vida regenerada, querido, na presença de Deus, nos dias que vivemos, não é fácil. Aleluia. Paulo, no capítulo de número 12 de Romanos, versículo de número 2, aleluia, ele diz que nós não podemos nos conformar, aleluia, com este mundo, mas nos transformarmos, aleluia, seremos transformados na renovação do vosso entendimento, para que, aleluia, aceitamos a boa e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Oh, aleluia.
Viver uma vida na presença de Deus, regenerado na presença de Deus, querido, aleluia, é deixar as coisas do mundo para trás e dizer assim: Senhor, me guarda com a tua infinita misericórdia, porque eu preciso, aleluia, glória a Deus, das bênçãos do Senhor, que elas são incorruptíveis. Primeira bênção, a regeneração. Segunda, a esperança viva que Deus tem para nós. Terceiro, aleluia, a virtude de Deus nos guarda. Oh, aleluia. A virtude de Deus nos guarda, aleluia. A regeneração, querido, aleluia. Glória a Deus, é uma grande bênção na vida dos crentes. Sabe por quê? Aleluia, porque outrora nós não tínhamos esse direito, vivia, aleluia, glória a Deus, no pecado, mas ela, olha, nos alcançou, nos tirou de lá. Jesus, com a sua infinita misericórdia, nos tirou e nos regenerou de novo. Para quê? Para termos parte da glória de Deus. Aleluia. Para termos parte da glória de Deus. Glória a Jesus. Quando nós, aleluia, estudamos um pouco falando sobre regeneração, nós temos 3 exemplos sobre a regeneração. Aleluia. Glória a Deus. Vimos 8 exemplos, não só tem 8, mas tem vários. Mas estudamos 8, nós vamos citar 3 exemplos. Aleluia. A regeneração é a nova criação e transformação do crente. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Aleluia. Porque Paulo escreve em Efésios, capítulo número 4, versículo de número 23, ele pede para que nós nos reviste, aleluia, glória a Deus, revestir o vosso espírito para o vosso sentido. Aleluia, que sentido é esse? Que nós não podemos olhar para a direita e nem para a esquerda, mas seguimos em frente, cheio da graça de Deus, regenerado, cheio da unção de Deus, buscando a presença de Deus para provar daquilo que é incorruptível, que é a glória de Deus. Pastor, mas a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória para ninguém, mas para o regenerado ele não dá, mas faz nós sentirmos, nós podemos sentir a glória dele, a presença dele. Sabe por quê? Porque é a presença dele que nos sustenta a cada dia para vencer o mal. Oh, aleluia. Aí o versículo de número 24 do capítulo 4 de Efésios vai nos dizer que vos revista do homem segundo, aleluia, o que Deus lhe proporcionou, aleluia, porque o homem de Deus, querido, ele não anda com mentira, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não anda com falsidade, mas a Bíblia diz que ele anda na verdade, na justiça e na santidade de Deus, aleluia. O homem e a mulher regenerada na presença de Deus, ela não volta atrás, ele não volta atrás. Porque a regeneração, aleluia, glória a Deus, ela não faz nós ter a comunhão com Cristo. Comunhão, aleluia. Segundo exemplo, a regeneração é necessária, aleluia, porque ela é necessária, porque nós temos, aleluia, uma parte de Cristo em nós, aleluia, nós nos alimentamos todos os meses, aleluia, e esse alimento te dá o que? O direito do teu e o meu espírito testificar como Espírito de Deus.
Oh, glória a Deus. Ter uma vida regenerada, querido, na presença de Deus, aleluia. Não há barreira que possa fazer você parar. Não há barreira que possa fazer você desistir. Sabe por quê? Aleluia, porque a regeneração, você regenerado, você olha para o céu e diz: Senhor, aleluia, eu estou passando por uma dificuldade, mas eu sei a quem buscar o socorro. Aleluia. Glória a Deus, nós sabemos que o salmista, ele olha para o céu e diz, aleluia, levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Aleluia, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, glória a Deus, e não deixará vacilar o teu pé, porque, aleluia, aquele que te guarda não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Aleluia, é Ele que cuida da sua casa, é Ele que cuida da sua família, é Ele que cuida da sua vida, e por isso Ele não vai te desamparar. O salmista, quando estava, querido, precisando de abrigo, precisando de amigo, aleluia, para dividir pelo menos seu sofrimento, ele procura alguém e não acha alguém, aleluia, para te dar segurança. Mas no Salmo 4, versículo de número 8, ele diz assim, aleluia, glória a Deus, que no Senhor ele encontrou paz, ele encontrou segurança, aleluia, porque ele disse, ó, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Por quê? Aleluia, porque aonde está o regenerado de Deus, a virtude de Deus está em volta, aleluia, protegendo, guardando, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus tem um compromisso para aqueles que ainda são regenerados. Deixa eu ver a mão dos regenerados dando glória. Deixa os irmãos, aleluia, erga a sua mão e dê glória. Sabe por quê? Porque você é regenerado de Deus, e nessa noite você vai voltar para o seu lar diferente, renovado na presença de Deus. Oh, aleluia. Terceiro exemplo da regeneração, aleluia, a regeneração, glória a Deus, tem lugar, aleluia, na pessoa que se arrepende. Aleluia, glória a Deus. Vou voltar aqui um pouquinho no 2. Aleluia, porque a virtude de Deus nos protege. Aleluia, porque nós podemos até ter nascido na iniquidade, nós podemos até ter nascido no pecado, gerado na iniquidade. No Salmo 51, versículo 5, o salmista nos diz, aleluia, glória a Deus, que ele, aleluia, foi gerado na iniquidade, nasceu no pecado, mas porém no versículo de número 6, ele vai nos dizer, aleluia, que adquiriu do Senhor, aleluia, no silêncio, sabedoria para o servir. Sabedoria. O regenerado é sábio. O regenerado, aleluia, ele não entra em confusão. O regenerado, ele respeita. O regenerado, ele obedece. O regenerado, querido, ele segue em frente de cabeça erguida. Sabe por quê? Porque a virtude de Deus te dá segurança para viver, aleluia, no meio dos problemas. Aleluia. Louvado seja Deus para todo sempre. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ter uma vida, querido, aleluia, mantendo ela na regeneração, é ter uma vida diferente. É ter uma vida, querido, aleluia, voltada para Deus, voltada para a obra de Deus, aleluia, e nada faz você,
aleluia, se entristecer para dizer: não, eu vou parar, eu vou entregar a obra, eu vou entregar o trabalho. Nada disso. Você é uma pessoa regenerada. Quem é regenerado, ele tem uma esperança viva dentro dele. Quem tem a esperança viva dentro dele, aleluia, a virtude de Deus cuida dele. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz, quando eu falo em virtude, querido, aleluia, a Bíblia diz que quando Jesus, aleluia, reúne os discípulos, que diz assim, ó, aleluia, fica todo aqui em Jerusalém reunido. Em Atos 1, versículo de número 8, a Bíblia diz que ele reúne e diz, aleluia, fica todo em Jerusalém reunido, porque do alto eu derramarei a virtude do Espírito Santo. Aí, ó, aleluia, vocês semeiam e testemunham, tanto em Jerusalém, aleluia, quanto em Samaria, Galileia e até os confins da terra. Mas tem momento, querido, que queremos dizer que somos regenerados, mas queremos começar primeiro lá por Samaria, querendo valorizar as coisas de Samaria, querendo valorizar as coisas da Galileia e esquecendo Jerusalém. Não adianta ser regenerado e dizer assim: eu vou começar, aleluia, por longe, eu vou começar em outra cidade, eu vou falar, aleluia, transparente, aleluia. Nós estamos vivendo em um período que tem pessoa regenerada que dá mais valor a outro ministério do que o seu próprio ministério. Querido, isso é dar valor a Samaria, esquecendo Jerusalém. Aleluia. Dê valor Jerusalém, porque aí, ó, o papai derrama da tua virtude, da sua virtude, cuidando de você em Jerusalém, cuidando de você em Samaria, cuidando de você em Galileia, cuidando dos confins da terra, por onde, aleluia, o seu líder te enviar. Mas saia debaixo da graça, debaixo da bênção, para ser abençoado e a virtude de Deus te acompanhar. Aleluia. Nós falamos já em virtude. Versículo de número 4. Aleluia. Nós somos regenerados para termos uma herança. Ou melhor dizendo, terceiro ponto, a regeneração, ela tem lugar naquele que se arrepende. Aleluia. Glória a Deus. Os regenerados, aleluia, são pessoas que já arrependeram do que praticava outrora. É por isso que João Batista, quando vem, aleluia, pregando a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo de número 3, versículo de número 2, ele diz assim, ó, ele começa a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o quê? Porque é chegado o reino de Deus, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. O reino dos céus, querido, só é para os regenerados, porque se arrependeram, aceitaram a Cristo, foram regenerados, e a esperança viva permanece para aqueles que são regenerados. Uma esperança incorruptível, uma esperança incontaminável. Aleluia. Quando nós vamos para 1 Coríntios, capítulo número 9, versículo de número 24 ao 25, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que muitos por aí afora correm atrás de coroa corruptível. A Bíblia ainda diz que muitos correm, aleluia, e só um ganha o prêmio, aleluia. E essa coroa, a Bíblia nos diz que ela é corruptível. A taça, aleluia, vai lá e detona, a ferrugem vai lá e corrói, mas nós, aleluia, glória a Deus, que somos regenerados na pessoa bendita de Jesus, a coroa que está nos aguardando é uma coroa que a ferrugem não pode tocar, é uma coroa que só Deus é quem sabe e está aguardando nós, aleluia, para o dia do juízo final, aleluia, Ele entregar para cada um de nós. Permaneça regenerado, permaneça buscando, aleluia, glória a Deus,
esse presente, essa esperança viva que Deus tem para cada um de nós. Aleluia. Regenerados são os verdadeiros. É por isso que João escreve dizendo, aleluia, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, querido. Os verdadeiros adoradores não dividem a sua adoração com ninguém. Aleluia. Quinta-feira mesmo, vou abrir um parênteses, quinta-feira mesmo, preguei lá na a congregação que nós estamos lá, pela misericórdia de Deus. Aleluia, porque lá, não sei se aqui está acontecendo, mas lá está acontecendo, vou abrir um parênteses, pastor, me permita, a festa do rodeio. Aleluia. É tanto crente com a sua adoração dividida que eu não concordo. Aleluia, é uma adoração. Hoje eu estou aqui servindo a Deus, amanhã estou dentro do rodeio, irmão. Isso é adoração dividida. E a adoração dividida, ela não é para os regenerados. A adoração dividida é para os adoradores verdadeiros. Aleluia. Os crentes verdadeiros, regenerados, que vão subir para o céu, aleluia, permanece adorando o Senhor em espírito e em verdade. E nada faz você perder, aleluia, a esperança viva, a esperança incontaminável que Deus tem para você e incorruptível. Aleluia. Glória a Deus. A terceira bênção que eu vou falar é sobre a virtude de Deus. Obrigado. Nós sabemos que a virtude, ela nos capacita. A virtude, ela nos dá autoridade. Aleluia. Mas a virtude de Deus também nos protege. Aleluia. Glória a Jesus. A virtude de Deus, aleluia, foi derramada sobre os discípulos para lhe capacitar para a obra, para te dar autoridade. Aleluia. Louvado seja Deus. Pastor, mas como nós, aleluia, vemos esse exemplo? A Bíblia diz que Pedro, após receber a virtude do Espírito Santo, aleluia, ele prega em um sermão e ganha quase 3.000 almas para Jesus. Amém? Aleluia, está lá no finalzinho, se não me sai da mente, do capítulo 2 de Atos. No capítulo de número 3, ele cheio da virtude, ele cura o coxo na porta do templo chamado Formosa, cheio de Deus. Observe que ele estava tão cheio de Deus, tão cheio da virtude de Deus, que andava Pedro e João junto, mas ele não faz menção de João. Aleluia, eu sei de mim, eu estou cheio da virtude, a virtude está comigo, a virtude me capacitou. Aleluia, eu posso falar de Jesus através da autoridade que ele me deu. Ele diz, eu não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta-te e anda. A Bíblia diz que as pernas do coxo firmou, o tornozelo do coxo firmou, ele pegou na mão dele e entraram para dentro do templo, pulando e dando glória ao Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus para todos sempre. Aleluia, a virtude de Deus, glória a Deus. Em 2 Timóteo 4, versículo 18, aleluia, a Bíblia nos diz que está escrito desta forma: o Senhor, aleluia, livrará de toda obra má, ou, aleluia, glória a Deus, para o seu reino, glória a Deus, a quem seja a glória para sempre, aleluia. A virtude de Deus, ela nos livra de todo mal, aleluia, e nos protege para dar direito, aleluia, à mansão celestial, aonde a glória de Deus é para sempre, aleluia, glória a Deus. Judas, versículo de número 24, a Bíblia nos diz, aleluia, ora,
aquele que é poderoso para guardar de tropeçar, aleluia, e apresentai-vos irrepreensível perante a sua glória, aleluia. Glória a Deus. A virtude de Deus, querido, ela nos protege, aleluia, dos maus acontecimentos, aleluia. Por quê? Porque a pessoa regenerada, ela tem Deus na vida. Quem tem Deus na vida, tem a virtude de Deus com ele, aleluia. Glória a Deus. Quer ver mais outro exemplo? A Bíblia também diz no Salmo 139, versículo de número 5, aleluia. A Bíblia diz que o salmista, aleluia, escreve dizendo, aleluia, que o Senhor, aleluia, guarda ele em volta, aleluia. Ele nos protege em volta com a sua virtude. E para completar a bênção, o salmista diz que o Senhor, aleluia, além de proteger ele em volta, aleluia, a Bíblia diz que ele põe a sua mão sobre aqueles que são regenerados. Amém? Além da virtude de Deus, olha, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, aleluia, te dá segurança, te dá proteção em volta. A mão do Senhor ainda é sobre aquele que são regenerados, aleluia. Você pode dar glória para Jesus? Só os regenerados que vão subir para os céus, só os regenerados que a virtude de Deus, aleluia, continua em volta de cada um. E a mão de Deus protegendo, livrando de todo mal, aleluia, nos enchendo da sua graça, nos enchendo da sua bondade, da sua misericórdia, da sua unção, aleluia, da sua soberania, da sua bondade. É por isso que nós estamos aqui, querido, nesta vigília, dando glória ao Todo-Poderoso, e não cansamos de dar glória, porque Ele é quem cuida de cada um de nós, aleluia. Glória a Deus. Vida regenerada, aleluia, é vida de olhar, aleluia, para os céus, aleluia, e não perder a visão, aleluia, porque muitos estão parando, até se contaminando e dizendo: eu permaneço regenerado. Cuidado com esse tipo de regeneração. Regeneração, querido, quem te deu foi a pessoa bendita de Jesus, aleluia, por conta da sua bondade e da sua misericórdia. E é por isso que nós estamos vivos, servindo a um Deus fiel e verdadeiro, e nunca vamos parar de servi-lo, aleluia. Por quê? Porque essa bondade não pode murchar. Oh, aleluia. Nunca vamos parar de servir a Deus, por conta, aleluia, que nós somos regenerados. E os regenerados, aleluia, tem uma esperança viva com Deus. E a virtude te protege, me protege. E que Deus possa continuar abençoando esta igreja. E eu quero agradecer diante de Deus e da igreja esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.